Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que afeta muita, mas muita gente: a hipertensão, a famosa pressão alta. E a gente sabe que pode parecer um desafio enorme, mas a boa notícia é que é sim uma condição que dá para gerenciar. Nesta análise, a gente vai mergulhar num guia bem prático para entender como tomar as rédeas da situação. O primeiro passo: medir a pressão do jeito certo. E o segundo, que é poderoso, é usar o movimento como nosso principal aliado. Bom, então vamos lá. Para a gente entender de verdade como domar a hipertensão, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Dá uma olhada nesse número: 47%. É quase metade de todos os adultos nos Estados Unidos com pressão alta. Mas sabe o que é mais complicado? É que muita gente nem faz ideia que tem. E é exatamente por isso que a hipertensão ganhou esse apelido de epidemia silenciosa. E o primeiro passo para assumir o controle é simplesmente entender esses números. A hipertensão, tecnicamente, é definida quando a pressão sistólica em repouso está em 130 ou mais, ou a diastólica em 80 ou mais. Saber em qual categoria a pessoa se encaixa é o que vai guiar os próximos passos, seja uma mudança de hábito ou uma conversa mais séria com o médico. Só que de que adianta saber as categorias se os números que a gente tem em mãos não são confiáveis, né? E isso nos leva a um ponto super importante. Não dá para gerenciar aquilo que a gente não mede direito. A precisão aqui é fundamental. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Sabe por quê? Um erro pequeno de apenas 5 milímetros de mercúrio, o tal do MMH, pode levar à classificação errada de 84 milhões de pessoas no mundo. Pensa no que isso significa: gente recebendo tratamento sem precisar, ou pior, gente que precisa de tratamento e não recebe. Agora, olha que interessante o que está nesse slide. Coisas tão simples do nosso dia a dia podem bagunçar completamente o resultado. Uma bexiga cheia pode jogar a pressão sistólica lá para cima, até 33 pontos a mais. E só o fato de conversar durante a medição, mais 10 pontos. São erros gigantescos que vêm de coisas pequenas. Felizmente, a solução é bem direta. São só 3 passinhos básicos que já garantem uma medição muito mais correta. É quase como criar um pequeno ritual antes de medir a pressão. Simples, né? O segundo grande erro está numa coisa que muita gente nem pensa: a postura. Se o braço ficar pendurado sem apoio na altura do coração, a leitura pode subir até 23 pontos. 23! Até cruzar as pernas pode adicionar 8 pontos, ou seja, a posição do corpo importa, e muito. E de novo, a correção é super fácil e qualquer um pode fazer. Costas e pés bem apoiados, pernas descruzadas e o braço ali na altura do coração. São ajustes simples que fazem toda a diferença, seja no consultório ou em casa. E por último, mas não menos importante, vamos falar da ferramenta em si, o aparelho. Usar um manguito, aquela faixa que infla no braço de tamanho errado, é um dos erros mais comuns e mais fáceis de evitar. Se o manguito for muito pequeno para o braço, por exemplo, o resultado vai dar falsamente alto. Então, o que a gente precisa checar? Basicamente, 2 coisas. Primeiro, o tamanho do manguito. A parte que infla tem que dar quase a volta inteira no braço. E segundo, o ideal é usar um aparelho que tenha sido testado e validado clinicamente. Isso garante que ele é confiável. Certo. Agora que a gente já sabe como medir a pressão direito, vamos para a parte mais animadora: a solução. E ela pode ser resumida em uma única palavra: movimento. Guarda bem esse número: de 5 a 7 milímetros de mercúrio. Essa é a queda média na pressão sistólica que pessoas com hipertensão conseguem com exercício aeróbico regular. Isso pode ser o que separa a necessidade de tomar um remédio ou não. É um impacto enorme. E essa frase aqui mostra o poder imediato do exercício. Não é algo que leva meses para fazer feito. Uma única sessão de exercício já começa o trabalho e os benefícios podem durar o dia inteiro. É um fenômeno conhecido como hipotensão pós-exercício. Incrível, né? Mas aí fica a dúvida: qual tipo de exercício é melhor? Bom, vamos comparar os 2 principais. O exercício aeróbico, tipo caminhada, corrida, natação, é o que tem o maior impacto direto na pressão arterial. Já o exercício de resistência, a musculação, também ajuda e é um complemento fantástico para a saúde como um todo. O ideal mesmo é a combinação dos 2. Tudo isso é ótimo, mas como transformar essa informação em ação? A resposta está no princípio FIT. É só pensar nele como uma receitinha de bolo, uma estrutura bem fácil de lembrar, quase como uma prescrição médica para se movimentar. E esse slide deixa tudo bem claro. Pro aeróbico, a meta é se exercitar na maioria dos dias da semana, com uma intensidade moderada, por pelo menos meia hora. E para musculação, encaixar umas 2 ou 3 vezes por semana já está ótimo.
É um guia prático baseado nas melhores evidências para montar uma rotina que funciona. Essa é uma pergunta muito boa e super prática. Como a gente sabe que o esforço está no ponto certo sem precisar de um monitor cardíaco ou outro equipamento? A resposta é genial de tão simples. É o teste da conversa. A regra é a seguinte: se durante o exercício dá para manter uma conversa, mas não daria para cantar uma música, a intensidade está perfeita. É uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, a qualquer momento. Ok, então a gente viu como é crucial medir a pressão do jeito certo e descobriu o poder que o movimento tem. Agora vamos amarrar todas essas pontas e criar um plano de ação bem claro. No final das contas, tudo se resume a este plano de 2 etapas. Primeiro, ter certeza de que os números que estamos vendo são reais. E segundo, usar o movimento de forma consistente com o plano. Com esses 2 passos, o controle da hipertensão fica muito, mas muito mais próximo. Porque no fim do dia, os números da pressão arterial são mais do que só números. Eles contam uma parte da nossa história de saúde. E a questão que fica então é: com as ferramentas certas na mão e o poder do movimento, qual vai ser o próximo capítulo dessa história?